Salve galera, fanqueiros, continuando aí a nossa análise sobre o Egito Antigo, falando sobre o período dinástico, que compreende aí a maior parte da história da existência do Egito Antigo, como o nome está dizendo, diz respeito à questão das dinastias, né? Uma sequência de pessoas na mesma família que seguem a linhagem do poder, né? Que possuem ali o poder de rei, né, o poder de faraó ou de rainha também. Né? Nesse contexto todo, a gente vai analisar o aspecto das dinastias, já pressupondo a dinastia enquanto um poder imperial, um poder de monarquia também, né? Então, sendo uma linha sucessória, uma dinastia, a gente já consegue perceber claramente como você tem aí uma sucessão no trono e, consequentemente, a gente tem aí uma análise política de uma centralização na figura do faraó, né? O que nós hoje em dia consideraríamos basicamente uma teocracia, né? Que tinha um fundo religioso muito forte, muito evidente na sociedade, e é aí que a gente vai basear esse estudo, é aí que a gente vai analisar esse e outros aspectos também no que diz respeito à parte da sociedade egípcia. Né? Bom, nesse contexto todo, as dinastias, né, a dinastia de Mênides, lá, o imperador do Egito, foi a que unificou em 3200 o reino do Alto Egito com o Baixo Egito e, consequentemente, aí você tem esse processo do início do período dinástico, certo? E o período dinástico vai compreender a maior parte da história do Egito, bem como o seu auge e também o seu declínio, sobretudo lá depois das invasões romanas, né, no século I a.C. Né? Então, é um período de longa duração, esse período dinástico, e tem uma série de análises para se fazer sobre ele. Como nosso enfoque aqui da galera da quebrada na universidade, enfoque do vestibular, enfoque do Enem, nós vamos estabelecer aí uma análise sobre a sociedade, que é um aspecto importante, que tem uma grande incidência aí na parte dos vestibulares e tal, e também algumas coisas sobre a política e sobre a economia. Né? Na questão econômica, né, já que nós já tratamos a política que diz respeito ali à parte do faraó, na questão econômica, era uma sociedade extremamente agrícola, né, com a maior parte da sua produção agrícola, para se ter o abastecimento de todo o Egito e também utilizando de maneira muito efetiva o Rio Nilo, né, o Rio Nilo enquanto fonte dessa agricultura, com o plantio, com a colheita, utilizando muito bem ali os períodos de cheia do Rio Nilo, bem como a construção de canais de irrigação para que essa água chegasse, né, em diversas regiões do Egito Antigo. Né? Então isso fortalecia a agricultura no contexto do Egito Antigo. Um outro aspecto importante do Rio Nilo vai ser a navegação. Processo de navegação no Egito Antigo, para que se fizesse comércio com outras regiões, também se fizesse o abastecimento do Egito como um todo. Né? Então, são questões importantes quando a gente fala sobre a questão da economia no Egito. Existiam trocas comerciais, existiam relações comerciais dentro do próprio Egito, quanto também fora do Egito, em regiões que se tinha um tratamento mais pacífico, né, quanto também em conquistas militares do Egito, já que um outro ponto importante era o exército egípcio, que era treinado, que era preparado e que era importante tanto nas conquistas quanto também na defesa do território egípcio, que ao longo do tempo, né, teve várias tentativas e algumas invasões também no contexto da história do Egito. Né, foi invadido pelos Hicsos, foi invadido pelos macedônicos, foi invadido, e aí depois, né, com o fim da última dinastia lá ptolomaica, pelo Império Romano. Né?
A sociedade, um dos pontos principais para a gente analisar aqui, se não o principal, ela era estratificada, ela tinha classes sociais, né, guardando aí a proporção desse termo, e era uma sociedade estamental, sem uma mudança social propriamente. E ela era composta com o que a gente chama de pirâmide social, o que é fácil para a gente lembrar, né, quando se trata sobre o Egito, né? Você tinha como base dessa pirâmide, né, ali os escravos, as pessoas escravizadas, como nós gostamos de situar atualmente, né, tirar o termo escravo do nosso vocabulário e passar a substituí-lo mais por pessoas escravizadas, né, haja vista que é uma condição da pessoa, que ela está naquela condição, não que ela é algo inerente à personalidade dela, é um aspecto bem importante aí que só a nomenclatura já dá essa diferenciação. Aí você tem as pessoas escravizadas, que eram normalmente, na grande maior parte das vezes, provenientes de prisioneiros de guerra, né? E algumas pessoas que vinham de estrangeiros, mas a grande maioria era composta por pessoas que eram prisioneiros de guerra, né? E você tinha um pouco acima, a camada de camponeses, de comerciantes, que faziam o trabalho girar no Egito, tá? Os camponeses, a parte do plantio, a parte da colheita. Você tinha também ali os comerciantes que sempre estavam levando os produtos de um canto para outro no Egito, tendo um trabalho extremamente importante, só que não era algo fixo, né? Você tinha algumas transformações ali em períodos de plantio, muitas vezes o comerciante ou o camponês ia trabalhar nas grandes construções do Egito, que foram aí um dos carros-chefe principal da sociedade egípcia, né? Um pouco acima você tinha a participação dos escribas, extremamente importante no que diz respeito à própria história do Egito. Eles vão escrever, eles vão ali registrar muito dos avanços, muito das conquistas e muito da cultura egípcia também, além de serem responsáveis, né, funcionários do Estado egípcio e ajudavam a legitimar esse poder do Estado através da escrita, através das leis, né, através de um processo de legislação, de fato, né? Um pouco acima, ou na mesma camada social, muitas vezes, do que os escribas, daí vai depender muito da interpretação e dos historiadores, das fontes que a gente vai utilizar. A gente tem os chefes militares, né? Os chefes militares tinham um poder destacado dentro desse contexto, né? Haja vista que eles representavam a ordem dentro do exército no Egito, que era algo extremamente necessário, já que se tratava de uma organização de Estado na antiguidade, né? Vamos dizer assim. Então, nesse contexto todo, os chefes militares estavam ali em uma camada um pouco mais alta na sociedade, e os soldados, digamos assim, estavam lá abaixo, juntamente com os camponeses, com os comerciantes também, né? Nesse contexto todo de divisão social da parte do Egito, a gente tem aí também, um pouco acima, já próximo à figura do faraó, a gente tem a questão dos sacerdotes, né? Os sacerdotes, eles eram aqueles que representavam o aspecto religioso no Egito, ou seja, eles faziam parte de levar a religião, né, egípcia ao longo do seu tempo, ao longo da sua existência. Eles faziam ali o processo de cultos religiosos, ajudavam no processo da mumificação, faziam todo o aparato religioso, que era uma forma de organização dentro do Egito. A religião politeísta do Egito, ela foi algo muito forte do ponto de vista da organização do Egito. Como a gente já sabe, parte mais acima, composta pelo faraó, que era o rei do Egito, né? Ou a rainha, né? E esse faraó, ele tinha o papel de organização, mas ele contava muito ali com os sacerdotes, com os escribas e com as pessoas que trabalhavam para o Estado no Egito, porque todos os trabalhadores, né, comerciantes, todos eles faziam a arrecadação dos impostos, né? Então era um processo de formação de um Estado mesmo, complexo do ponto de vista econômico, social e político, se a gente pegar esses termos de arrecadação de impostos, organização de Estado e tudo mais, né?
Nesse contexto todo, Faraó, ele não era simplesmente um rei, ele era um deus, uma divindade, descendente de Amon-Ra, dos principais deuses da religião ou mitologia egípcia. E nesse contexto do faraó especificamente, essa representação toda dava uma legitimidade para o Estado, para o governo egípcio poder agir em prol do faraó, né? Então, consequentemente, aí essa conta se fechava, né? Essa organização se fechava dessa forma, e que é uma das explicações, entre as outras, entre a questão geográfica, a questão econômica e tal, são explicações do porquê dessa longa duração da sociedade egípcia como um todo, né? Então, é um aspecto importante para a gente poder analisar de uma maneira mais clara como você tem aí uma sociedade complexa, já mesmo num período considerado antigo. Para nós, antigo. Para eles, era a época na qual eles viviam, né? Então, esse aspecto social, político e econômico são aí os eixos centrais, né, do período chamado dinástico no Egito Antigo, que vai ser o período de maior existência do Egito e também de maior incidência, né, para você que está aí se preparando, né, para as avaliações. Beleza? Tudo bem? Muito obrigado. Valeu a todos. Abraço. Salve.